Bom, acho que é isso aí. Beleza. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos. Ontem eu não consegui dar aula para vocês, mas a Ananka, ela gentilmente cedeu o horário dela aí hoje, porque ela não ia poder dar aula. E daí agora eu tô postando a aulinha que era para ter sido dado ontem, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho muito bacana, muito tranquilo assim, sabe? Eu acho que vocês vão pegar bem legal. E é o deslocamento do equilíbrio. É o que está por trás do famoso princípio de Le Chatelier. A gente vai falar um pouquinho sobre ele e daí, né, se vocês tiverem alguma dúvida mais para frente, vocês podem me mandar um e-mail, enfim, né? Fiquem à vontade. Beleza? Então, vamos começar. A primeira parte aí, galera, que vocês, que eu gostaria de conversar, ai, maravilha, tá pegando, é sobre as reações reversíveis, né? É uma pequena revisão, vocês já viram isso na última aula, mas eu acho bacana deixar bem claro para vocês isso, né? As reações reversíveis são aquelas reações, né, que elas não chegam ao fim, né? Ela não é o reagente virando o produto e acabou, né? É o reagente que vira produto, daí tem muito produto, daí ele volta a ser um pouquinho reagente, daí tem muito reagente, volta a ser um pouquinho produto, até atingir o equilíbrio, né? Um momento ali onde as concentrações elas são constantes, né? E a velocidade da reação direta e inversa são iguais. Então, e vocês sabem, né, que as reações elas acontecem, as reversíveis, né, tanto no sentido de reagente formando produto, quanto no sentido de produto formando reagente, né? Daí a gente gosta muito de escrevê-la dessa forma, né? Usando essa notação aqui, né? Que a gente chama ela. Opa! Usando essa notação. Aí agora deu. Que a gente chama de duplo arpão, né? Esse arpãozinho aqui, tá certo? E eu dei aquele exemplo, né? O A mais B dando C mais D. A reação direta, né, é onde o A e o B é consumido para formar os produtos, o C e o D, e a reação inversa é onde os produtos são quebrados, né, eles são consumidos para formar reagentes, né. Que nem eu falei, né? Ela vai atingir o estado de equilíbrio, e isso acontece quando? Quando a velocidade da reação direta é igual à da inversa, e por consequência, né, as concentrações elas vão ficar daí constantes, né? Ou seja, os valores de A, de B, de C e de D, eles não vão mais mudar, aparentemente, né? Por quê? Porque se as velocidades estão iguais, quer dizer que a reação direta e a reação inversa está acontecendo. Só que como elas têm a mesma velocidade, você não consegue ver uma mudança líquida, né, você não consegue ver uma mudança global ali na concentração das coisas. Mas nunca se esqueça, no equilíbrio as reações não pararam, né, elas estão existindo, só que como uma velocidade é igual a outra, parece que nada está acontecendo. Tá bom? E daí, galera, a gente entrou aqui na equação do kc, né? Mostrei para vocês, né? A constante de equilíbrio em termos de concentração, ela nada mais é do que o- os produtos dividido pelos reagentes, né? Ou seja, a concentração de cada produto dividido pela concentração ali, né, dos nossos reagentes, né? E cada uma dessas concentrações elevadas ao coeficiente estequiométrico, né? Do caso ali da reação, né? Beleza? E daí a gente também conversou um pouquinho sobre os gases, né? A gente pode expressar a constante em termos do Kp, né? Que é um análogo ali, né? Do Kc. Eles têm até uma relação, lembre-se que é um RT elevado a ΔN, né? Depois você dá uma olhadinha na aula 9 se você não lembra disso. E eu também comentei com vocês, né, que os sólidos puros e os líquidos puros, eles não entram no equilíbrio, né? Porque eles não fazem parte da solução em si. Eles estão no espaço deles ali, né? Eles não estão contidos dentro da solução. E agora, galera, depois dessa breve revisão, né, a gente pode começar a tentar entender o que é isso aí que eu estava falando para vocês, né? O deslocamento do equilíbrio, tá bom? E daí, galera, o que que é o deslocamento do equilíbrio? A ideia, time, é o seguinte: se por um acaso a gente conseguir aumentar a velocidade da reação direta, né, a gente vai fazer uma mudança no que
tava igual, né? A gente vai começar a gerar mais produtos do que os produtos estão sendo consumidos para gerar reagentes, né? Ou seja, você vai ter mais produtos se você conseguisse aumentar a velocidade da reação direta, né? E se a gente consegue fazer isso, a gente diz que o equilíbrio é ou foi, né, deslocado para a direita. Por quê? Porque a gente está favorecendo a formação de produtos, que é o cara que fica à direita da nossa setinha, né? Então, quando a gente aumenta a velocidade da reação direta, né, a gente fala que o equilíbrio é deslocado para a direita, né? Tá formando mais produtos. Da mesma forma, né, se por um acaso a gente aumentar a velocidade da reação inversa, né, a gente vai ter mais reagentes, né? Por quê? Porque os reagentes eles estão sendo formados mais velozmente do que sendo consumidos para gerar produtos. Faz sentido? E daí a gente diz daí que o equilíbrio, né, ele é ou foi, né, deslocado para a esquerda, tá bom? Por quê? Porque está favorecendo a formação de reagentes. Eu acabei de perceber agora, galera, putz, foi um erro aqui meu na realidade, tá? Mas só para vocês saberem que eu estou ligado, isso daqui era reagente, tá? Isso daqui era reagente. E isso daqui é produto, tá bom? Só para vocês, eu me toquei, tá? Isso aqui é reagente e isso daqui é produto, beleza? E daí, galera, a grande conclusão, né, é que se você muda a velocidade da reação, seja mudando a velocidade da direta ou a da reação inversa, né, você muda o equilíbrio, tá certo? E isso pode favorecer daí, né, a formação de algum produto que é muito valioso, mas que tem um KC meio baixo. Porque se vocês lembram, né, que eu comentei com vocês, o KC, né, quando ele é muito menor do que um, né, tá entre 0 e 1, mas muito pequenininho, a gente tem muito reagente no equilíbrio. E quando o KC é muito grande, né, aí a gente tem muito produto no equilíbrio. E às vezes você tem algum tipo de produto que ele é muito interessante, tem um valor agregado atrás dele muito alto, mas a reação para fazer ele é uma reação muito tem um cachê muito baixinho, sabe? Então você acaba gerando pouquinho do produto. Se você conseguir mudar a velocidade da reação, né, favorecer a reação direta, né, você pode favorecer a formação desse produto, né? E daí você ganha dinheiro, né? É isso aí. Você vai aumentando as suas fortunas. E pode ter essa pergunta, né? Como que a gente pode mudar a velocidade de uma reação, galera? Olha, tem algumas formas de mudar a velocidade de uma reação, mas a gente vai analisar nesse momento, né, a mudança na concentração, na temperatura e na pressão, tá? Eu gostaria de falar que nessa aula a gente vai ver a concentração, a pressão, e daí na próxima a gente vai ver temperatura e também vamos falar um pouquinho sobre catalisadores, né? Os catalisadores eles não alteram o equilíbrio propriamente dito, mas eles podem alterar alguma velocidade ali no meio e mais pra frente então a gente conversa certinho deles, tá bom? E eu queria mostrar para vocês, né, por que que a concentração, a temperatura e a pressão, elas afetam a velocidade de uma reação. Repara na equação da cinética química, né? A cinética química, né, a equação de a lei da cinética química para alguma reação, né, ela fala que a velocidade ela é igual ao K, né, que é a nossa constante cinética, vezes a concentração dos nossos reagentes elevada à ordem, né, deles ali na reação. Enfim, o K, ele tem ali dentro dele, eu mostrei isso numas aulas atrás, né? Tem dentro dele um monte de coisas, né, que está preocupado com a área superficial, está preocupado com a temperatura, e do lado de fora a gente tem a concentração, né? É esse daí que eu coloquei como colchetes, né? Reagente de X, né? Reagente elevado a X, né? E a concentração, galera, como pressão e concentração para gases são termos meio que intercambiáveis, né? A gente pode transformar a pressão parcial e concentração de algum cara, né, em, em um ou no outro, né, sem grandes problemas.
eu acho que essa equação ela mostra pra gente, né, que o K ele é responsável pelas mudanças na temperatura e o termo da concentração ele que consegue ali entender um pouco melhor o, o que está acontecendo na parte da concentração, porque ele é o termo da concentração, mas também na parte de pressões parciais, tá certo? Eh, não quero que vocês fiquem muito bolados com isso, tal. A gente está vendo equilíbrio. E isso aí que eu estou mostrando é uma parte da cinética, né? Tá bom? Era só mais para vocês perceberem que as coisas têm relação, tá bom? E agora a gente pode entrar oficialmente no princípio de Le Chatelier, ou famoso princípio de Chatão. O que que o Chatão mandou para nós? Ele falou o seguinte, galera: quando um sistema em equilíbrio for perturbado por uma ação externa, o sistema será deslocado, né, de modo a minimizar o efeito da ação externa, tá? Então, o que que essa frase está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: se você vai lá e provoca algum tipo de perturbação no sistema, o sistema vai olhar e falar, cara, eu não gostei, eu quero voltar ao equilíbrio, ao natural, certo? Mas é lógico, né? Às vezes o que você provocou no sistema vai fazer com que o equilíbrio não seja mais o que era antes, certo? Não quer dizer que o equilíbrio não é mais atingível. O equilíbrio é atingível, só que agora ele está sendo atingido em uma outra forma. Ou seja, você vai ter uma mudança em alguma concentração final, é, enfim, vamos mostrar aqui, eu acho que vai ficar melhor ainda. Vocês sabem muito bem, né, que as reações que são reversíveis, elas querem atingir o equilíbrio. E depois de um certo tempo, né, a gente de fato está no equilíbrio. E daí vem algumas perguntas, algumas ideias aqui que eu queria mandar para vocês, né? E se a gente aumenta a concentração de um reagente? O que que acontece? Tipo, vocês acham que os produtos e os reagentes, eles, tipo, sei lá, você coloca mais um reagente. Como que os produtos vão se sentir? Como que os reagentes vão se sentir? E, sei lá, e se você aumenta a concentração de um produto? Como que eles vão se sentir em relação a isso, sabe? Se a gente aumenta a temperatura, aumentar a pressão, se a gente fizer mudanças nessas características, que elas, vamos falar assim, elas são mudáveis, né? A gente pode alterar a concentração, pode mudar a temperatura, a pressão, são fatores externos que nós estamos aplicando, né, no nosso sistema. E o sistema ele vai reagir para tentar minimizar essas mudanças, tá bom? Então vamos fazer a nossa primeira explicação aí, e agora na parte de concentração, tá bom? Eu quero que vocês imaginem essa reação, o H2 mais o I2 dando 2HI, tá todo mundo em fase gasosa, beleza? Se pensa comigo, né? Se a gente adicionar mais H2, né? Vamos falar que já deu um tempo ali, né? Voltando. Já deu um tempo, a gente colocou H2I2 dentro de um potinho fechado, a gente deixou ali um tempo, atingiu o equilíbrio, tá? E daí depois a gente vai lá e volta e coloca mais H2 dentro do pote. Vocês conseguem perceber que nesse momento a gente tem mais H2 do que o equilíbrio estava esperando que tivesse? E daí o equilíbrio ele vai lá e fala: "Cara, então você desequilibrou. Você desequilibrou aqui a proporção reagente e a proporção produto da sua reação. O que que eu vou ter que fazer? Reequilibrar para você". Então, o sistema ele vai deslocar o equilíbrio para a direita, para a gente tentar diminuir esse H2 excessivo. O que que eu estou tentando dizer para vocês? Se a gente joga mais H2, o que que vai acontecer? Tem muito reagente, entendeu? Então tem mais choques entre reagente e reagente, porque tem mais reagente. Ou seja, você aumenta a velocidade de formação do produto, do HI no caso, tá certo? E essa essa favorecida na produção de HI é isso que a gente chama de deslocar o equilíbrio para a direita, certo? Ou seja, você vai ter uma maior quantidade de HI no equilíbrio do que você teria na situação anterior, tá bom? Lógico, o I2 ele vai diminuir a quantidade dele. Por quê?
Porque se você taca mais reagente, mas não taca mais do outro, óbvio, né? Se você está favorecendo para ir para a direita, né? Formação de produtos, o I2 ele vai sendo consumido com o H2 novo que você colocou, né? E infelizmente, né, o I2 diminui, porque ele é um reagente, né? Então ele é consumido para formar produto. Tá bom, galera? Novamente, depois de um certo tempo, né, o equilíbrio ele é reestabelecido, tá bom? E o equilíbrio novo, ele é diferente do equilíbrio antigo. Eu vou mostrar para vocês a diferença nessa imagem, né? Olha só, a gente tem aqui na imagem várias coisas acontecendo, mas vai ficar bem tranquilo quando eu explicar. Se vocês repararem aqui, ó, nessa parte, ó, essa linha aqui, né, ela separa o que era o equilíbrio inicial, vou escrever aqui rapidinho, equilíbrio inicial. Aqui são as mudanças pro provocadas, né, pelo fato de eu ter adicionado H2, não é mesmo? Ocorreram algumas mudanças aqui, né? E tentei escrever mudanças, mas não tá saindo a letra hoje nem a pau, hein, galera? E aqui a gente vai ter o novo equilíbrio, né? O que eu vou chamar de EN, de equilíbrio novo, né? Que também está separado aqui por essa barrinha que eu coloquei, tá bom? Então repara o seguinte, no equilíbrio, né? Eu já falei isso para vocês e vocês já sabem, né? No equilíbrio inicial, as concentrações elas são constantes, ó, tá vendo? É uma reta, aqui, ó, uma reta, tá certo? Então, quando eu adiciono H2, é esse momento aqui, ó, tá vendo que eu dei uma subidinha aqui? Essa subida é o momento onde eu adicionei o H2. Perceba que daí a concentração de H2 subiu. E nesse momento o equilíbrio foi desequilibrado, né? Ele não existe mais. O sistema falou, cara, tem muito reagente, vamos consumir esse reagente para poder transformar em produto e atingir um novo equilíbrio. Foi isso aí que aconteceu. Olha só, o H2 é consumido, né? Ele está descendo. O I2 é consumido por quê? Porque ele é um reagente e ele não foi mais adicionado. Então, óbvio que ele vai ser consumido. E o HI, ele está aumentando a sua concentração. Percebe, galera? Então, a gente tem mudanças bem. Eu acho que elas são bem flagrantes, assim, sabe? E no final, o novo equilíbrio é atingido, né? Onde as concentrações estão todas constantes, olha só, retinha, retinha, retinha bonitinha, né? E nesse momento que tem um novo equilíbrio, eu gostaria de mostrar essa pequena diferença aqui, ó. Vai ser um pouco ruim de enxergar, talvez, mas faça uma forcinha. Eu quero mostrar isso daqui. Opa, deixa eu fazer uma retona aqui. Ah, é legal. Olha só, galera. Vocês percebem que tem uma diferença do H2 que está no novo equilíbrio e do H2 que estava no antigo equilíbrio? Ele tem uma diferença. Tem mais H2 no novo equilíbrio do que no antigo. Porque você colocou H2. Justo, né? Então, você deslocou o equilíbrio e tudo mais, mas ele não pode chegar até o nível antigo. Isso aí parece que não faz tanto sentido, só que ele não pode chegar ao nível antigo, por quê? Porque está relacionado ao equilíbrio antigo. E você modificou as condições do equilíbrio, né? Você adicionou H2. Nesse caso, então, tem uma diferença entre o equilíbrio antigo, né? O valor de concentração do equilíbrio antigo e o valor de concentração do equilíbrio novo, não é mesmo? A diferença aqui do HI, né? Ela é mais gritante, né? Você vê aqui, tem uma bela diferença, né? Olha só. Tem uma diferencinha bacana. Do I2 também é uma boa diferença, né? Olha só, mais ou menos isso daqui, né? Então é uma coisinha legal. E o H2, enfim, né? Galera, no novo equilíbrio, então, né, como vocês perceberam, a gente tem uma maior concentração de H2, uma menor concentração de I2, uma maior concentração do nosso produto, o HI, e perceba, o Kc não muda. Vou repetir. O Kc ou até o Kp, eles não mudam, tá?
Por quê? Porque o Kc, ele só muda se você mudar a temperatura. Só muda se a temperatura mudar. Por isso que chama constante de concentração, tá? Por quê? Não é que ela é constante nas concentrações. Você usa as concentrações e fixa a constante para poder descobrir como que elas vão mudar no equilíbrio. A constante não muda durante um novo equilíbrio. Se você altera as concentrações, você atinge um novo equilíbrio. É como se você fizesse a tabela de equilíbrio e daí você fizesse uma nova tabela de equilíbrio e daí os dados iniciais são os dados do seu equilíbrio antigo, tá bom? Então, só para você assumir aí, ter umas noções, o Kc não muda, só se a temperatura mudar. Se a temperatura mudar, o Kc muda. Por quê? Por quê? Porque o Kc ele é K1 sobre K2, a constante cinética da reação direta sobre a constante cinética da reação inversa. E K1 depende da temperatura, K2 também. Então a constante de equilíbrio também depende da temperatura, beleza? Galera, de concentração. Tem mais umas coisinhas aqui que eu gostaria de falar e é o grande resumo. Eu tenho certeza que você vai pegar essa parte. Olha só, se você aumenta a concentração de reagente, você está deslocando o equilíbrio para a direita. É só você pensar, tem muito reagente, eles querem virar produto. Entendeu? Se você aumenta a quantidade de produto, é exatamente o oposto, né? Tem muito produto, eles querem virar reagente. Dessa forma, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, tá bom? No caso dos nossos. Nossa senhora, agora travei aqui. Quando a gente tem uma redução na concentração de reagentes, né, o equilíbrio dele é deslocado para a esquerda. Ora, se quando eu aumento o reagente vai para a direita, quando eu diminuo o reagente, vai para a esquerda, né? Mas por quê? É porque tem pouco reagente. Aí o produto olha e fala, pô, tem tão pouco reagente, a gente tem que ter uma proporção mais ou menos assim, tal, a gente estava no equilíbrio, né? Então vou soltar alguns produtos meus aqui para voltar a ser reagente. E a mesma ideia quando você reduz a quantidade de produtos, né? Quando você diminui a concentração de produtos, o equilíbrio é deslocado para a direita, porque tem pouco produto. O reagente daí, né? Eles vão reagir para formar mais produto, né? Eles vão se decompor a reagentes, né? De novo, se você quiser ver dessa forma, né? E agora, galera, vem a parte que eu considero a parte mais importante dessa aula. Eu espero que vocês curtam, porque, cara, sei lá, eu nunca vi isso em nenhum lugar na minha vida, em nenhum cursinho, mas um professor do meu terceiro ano me ensinou essa regra e ela sempre me ajudou, tá? Então é realmente uma coisa quase que exclusiva, sabe? É a regra que eu chamo regra da mãozinha. É uma regra muito fácil, tá? A direção da sua mão vai indicar para onde o equilíbrio está sendo deslocado. Olha só, imagina, é uma regra para agilizar a vida de vocês. Imagina o seguinte, eu estou adicionando H2, certo? Olha só, estou adicionando H2, estou adicionando, tá vendo? Ó, tô aqui desse lado, tô tacando H2. Você consegue perceber que a mão tá indo para a direita? Por quê? Porque quando você aumenta a concentração de reagente, você desloca o equilíbrio para a direita. E você tá tacando H2 ali, né? Ó, tacando H2. Então, tá indo para a direita. Olha só o que acontece quando eu adiciono produto. Vai para a esquerda. Ela taca produto. Beleza? A ideia é que a mãozinha, né? Você pode até fazer assim, ó. Ou do jeito que você achar mais fácil, né? Eu coloquei duas mãos aí, né? Porque é a ideia de você tacar produto, tacar reagente. Tem também a outra forma, né? Você pode tirar reagente, olha só o que acontece, tá vendo? Ó, tô arrancando reagente, eu pego o reagente e taco ele fora. Tô deslocando para a esquerda, tá bom? Tô fazendo com que mais reagente venha a aparecer na minha reação. E por fim, né, a gente pode retirar produto. Essa é uma ótima ideia, galera, porque se você retira os produtos, você está obrigando os seus reagentes a produzir mais.
Aham, é lógico, não é tão simples você simplesmente chegar ali no balão e separar H2 de I2 de HI, né? Não é uma coisa tão simples, mas a ideia por trás disso é muito boa, né? Então, não se esqueça da regra da mãozinha. Você quer colocar alguma coisa? Coloca, coloca. Se você quer colocar do lado esquerdo, vem do lado esquerdo, ó. Tá colocando, tá deslocando para a direita. Você quer colocar do lado direito? Coloca, tá deslocando. Deslocando para onde? Para esquerda, tá bom? Essa é a ideia. E tem também a retirada, né? Beleza? Espero que vocês tenham pegado a ideia aí da mãozinha. Ela é muito útil, agiliza muito a sua vida, tá bom? Galera, agora vamos falar um pouquinho como a pressão pode alterar ou afetar o nosso equilíbrio, né? E eu já adianto para vocês, isso é muito, muito importante, né? A pressão, ela é muito importante para gases, né? Ela é uma outra forma da gente poder expressar a concentração de gases ali dentro daquele recipiente, né? Não se esqueça, não se esqueça que líquidos e sólidos não participam do equilíbrio. Não, não, não é isso. Eles também não participam quando eles estão puros ali, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte: os líquidos e os sólidos, eles não são afetados significativamente pelas mudanças na pressão. Tá bom? Então, quando a gente falar em variação na pressão e equilíbrio, a gente vai sempre falar sobre reações, sobre os caras que são gases nas reações. Pode até ter um sólido, pode ter um líquido, mas o que importa mesmo são os gases ali pra gente, tá bom? E daí, galera, eu quero que vocês suponham, né, a reação em equilíbrio que eu vou mostrar agora para vocês. Então, a gente tem aí o nitrogênio mais o hidrogênio dando a amônia, né, o NH3, né, e tá balanceadinha a nossa equação aí, tá bom? E eu acho que você já conseguiu perceber, né, só há gases. E fica a pergunta, né, como que a pressão, então, né, vai afetar o equilíbrio, né, desse pessoal. Vamos lá. A ideia que eu queria que vocês imaginassem aí é um recipiente fechado por um êmbolo, né? Como tem gente que não sabe o que é um êmbolo e nem um recipiente, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um recipiente, daí eu fecho ele com um êmbolo, tipo que nem uma seringa, sabe? Beleza? Agora, galera, vamos fingir que eu pego esse êmbolo e dou uma apertada ali no nosso recipiente. O que vai acontecer? A gente está reduzindo o volume desse recipiente. Para um gás, reduzir o volume é a mesma coisa que aumentar a pressão. E vamos falar que a gente está fazendo isso tudo bem devagarzinho para não ter chance da temperatura aumentar com a compressão muito forte que a gente está fazendo. Enfim, só para vocês saberem, tá? É, a ideia daí, galera, né? A gente foi lá e apertou. Colocou o êmbolo ali e apertou mais o nosso recipiente, né? E daí diminuiu o volume. Agora a pergunta que não quer calar é: você mesmo, se você fosse um gás, qual lado você acharia mais confortável? Nossa, Gabi, você tá bebaço, né? Não, não, verdade, olha só. Do lado esquerdo dos reagentes, né, tem alguns caras. Do lado direito tem outros caras, né? Eu tô falando, se a gente aumentar a pressão, qual lado você acharia mais confortável? A ideia, galera, é você pensar na teoria do conforto. Se tá muito apertado, é melhor ir para um lugar que tem menos gás. Teoria do conforto não existe, só na minha cabeça e talvez na de vocês agora, tá bom? Então, time, se tá muito apertado, é melhor ir para o lado que tem menos gás. O que eu quero dizer? Olha só, no reagente, a gente tem 4 mols de gases, né? Porque tem um N2 e 3 H2, 1 mais 3, 4, né? Do lado dos produtos, a gente vai ter só 2 mols de gás. Então, se você aumenta a pressão, o equilíbrio fala, eu vou ir para o lado dos produtos. Por quê? Tá mais de boa lá, né? Tem menos gente lá e tal, né? Eu acho que é mais tranquilo. E é isso, é isso. Os reagentes, os produtos, eles são muito legais, né? Eles
Eles não querem confusão, sabe? Eles querem o sossego deles. Então, o equilíbrio dele vai ser deslocado para a direita. Por quê? Porque tem menos produtos, né? E, lógico, isso só está acontecendo porque eu estou aumentando a pressão. De uma forma análoga, né? O contrário, né? Se a gente diminui a pressão, ah, tem muito espaço. Os gases não gostam de ficar grudados um com o outro, né? Eles gostam de ficar longe. Se tem muito espaço, vamos ocupar o espaço aí de todo mundo. No caso, uma redução na pressão ia favorecer a reação inversa, né? A reação que tem mais gases, né? No caso, a formação ali dos nossos reagentes, do N2 e do H2, tá bom? Galera, a gente então tem um consumo de reagentes, né? Aumentando a pressão, a gente vai consumir mais reagentes, a gente vai formar mais produtos e novamente o Kc não se altera. O Kp altera, Gabi? Não, não, porque eu falei que essa reação ela era uma temperatura constante, não é mesmo? Então, o Kp ele é Kc vezes Rt elevado a ΔN. Se a temperatura está constante, o R está constante, o ΔN é constante, não tem como mudar nada, tá bom? Lógico, se você mudar a temperatura, tudo mudou. E daí, vamos fazer então aquele panorama geral que você merece, né? De maneira geral, quando você aumenta a pressão, o equilíbrio é deslocado para o lado que tem menos gases. Quando você diminui a pressão, o equilíbrio é deslocado para o lado com mais gases. Tá bom? E isso, novamente, só vale para os gases. Se tiver líquido participando do equilíbrio, deixa ele. Ele vai ficar lá. A pressão não vai afetar ele, tá bom? Se, por exemplo, só tem gás de um lado da equação, aí você consegue manipular muito bem, né? Se só tem, vamos falar do lado dos produtos, né? Bom, teoricamente, né, se só tem do lado dos produtos, você quer deixar na pressão mais baixa possível, né, para você poder gerar os produtos ali, né? Enfim, e tem uma pergunta, né, que pode estar rondando a cabeça de vocês, né? E se fosse o H2 mais o I2 dando 2HI, né? Porque tem 2 mols de reagente dando 2 mols de produto, né? Se o número de mols de gases, né, dos reagentes e dos produtos forem iguais, o que que acontece? Nada. Nada. Ué, se de um lado tá difícil e do outro tá foda, nada acontece, não é mesmo? Pra esquerda o bicho pega, direito o bicho come, ué, a pressão não muda em nada, tá bom? Galera, agora uma curiosidade para eu encerrar minha aula, até conseguir fazer num tempinho um pouco menor hoje, né? Essa reação que vocês estão vendo, ela é uma reação muito famosa, tá? É uma reação que foi feita por alguns químicos lá na época da Segunda Guerra Mundial, certo? Foi chamado esse daí de processo Haber-Bosch, né? Eles que conseguiram desenvolver essa reação e adotar ela numa escala que fosse industrial mesmo, né? Porque a amônia, ela é muito, muito importante para fertilizantes. Então era uma época de guerra, o pessoal, se eu não estou enganado, o Haber e o Bosch, um era da Prússia, talvez a Áustria, e o outro era alemão mesmo, né? O que que aconteceu? Eles estavam pesquisando alguma forma de gerar amônia para poder usar de fertilizante, né? E, enfim, né, produtos nitrogenados também servem para fins ali de explosivos, coisas e tal, né? Um momento de guerra, algumas coisas a se pensar, mas é uma reação que ela era muito, 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 muito difícil de ser feita e o Haber e o Bosch conseguiram, tá? Eles conseguiram fazer a produção, né? Conseguiram uma produção de amônia elevada, até que numa quantidade boa. Mas olha as condições desse processo, galera. Ele tem que utilizar 200 a 400 atm. E uma reação que ocorre a 400 a 650 graus Celsius. Ou seja, você tem que pressurizar o negócio
tá bom? Por quê? Porque daí você desloca o equilíbrio para a direita, você está empurrando. O que que é pressurizar? É fazer essas moléculas de N2 e H2 se chocarem mais. É fazer com que elas estejam mais pertinho umas das outras, sabe? Então, eles têm que pressurizar e não é pouco, galera. 200 atm, 400 atm é uma coisa muito, muito, muito grande. Mas é muito grande mesmo. Se você Cara, eu acho que é um dos processos que tem a maior pressão de todos, assim, que eu já vi até dentro da faculdade de engenharia química mesmo, sabe. É muito, muito, muito forte mesmo, tá bom. É quase como, né, quase não, né, são 200 atmosferas terrestres, né, na sua cabeça. Imagine, é um absurdo, é muito, 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 muito pressão, tá. E a temperatura ali, né, eu não vou explicar nesse momento exatamente, mas para vocês saberem, essa reação é uma reação endotérmica, né? Então ela absorve calor. Reações que são endotérmicas, né? Já que elas gostam de calor, né? Elas precisam absorver calor, né? Ou melhor, não, não, mentira. Agora eu me confundi. Não tenho certeza se essa reação é exotérmica ou endotérmica. Esquece o que eu falei agora, tá? O que eu queria mostrar mesmo era a pressão. A temperatura eu coloquei aí mais porque era uma curiosidade, tá? Então, uma pressão elevadíssima, tá? Galera, é isso aí. Finalizamos a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer aí dar mais uma aula para vocês. E vamos correr atrás dessa aprovação, meus queridos. Vai dar certo para vocês. Eu fico aqui e qualquer dúvida eu tô disponível no meu e-mail aí que está na tela. E é isso aí. Beleza? Na próxima aula a gente termina a aula 10. Vamos fazer alguns exercícios, né? Porque não tinha como eu fazer exercício nessa aula. Todos os exercícios eles envolvem uma temperatura, ou um catalisador, ou alguma outra coisa ali que não tinha como. Mas na próxima aula a gente vai ver tudo isso, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e um abraço. Até mais!